A NR13 é uma norma regulamentadora número 13 do Ministério do Trabalho e Emprego. A inspeção baseada na NR13 tem o caráter de monitorar a vida útil dos vasos de pressão, através de exames internos e externos e da identificação dos itens em não conformidade, a fim de assegurar o correto manuseio e operação dos recipientes. Vasos de pressão são reservatórios cilíndricos construídos em aço destinados a armazenar fluidos sob pressão. Estes equipamentos geralmente funcionam a temperatura ambiente. Podem ter grande volume e baixa pressão ou, pelo contrário, serem pequenos sob alta pressão. As caldeiras são usadas há séculos. Os primeiros navios e as locomotivas eram movidos a vapor. Algumas, como a de recuperação de álcalis, utilizadas na indústria de papel e celulose, chegam a atingir 30 metros de altura e produzem, sob pressões elevadas, centenas de toneladas de vapor por hora. Os profissionais que trabalham com caldeiras precisam de treinamento específico. A utilização do equipamento de proteção individual e a constante manutenção dos equipamentos são fundamentais para a prevenção de acidentes. No Brasil, a principal norma a ser seguida para garantir a segurança dos vasos de pressão é a NR13, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que trata de caldeiras e vasos de pressão. A NR13 lista as irregularidades que são caracterizadas como risco grave e iminente. Entre elas podemos citar falta de válvula de segurança, falta de instrumento que indique a pressão de operação, ou seja, falta do manômetro, uso de artifícios que neutralizem sistemas de controle e segurança, em locais confinados, não dispor de saídas em direção distintas, amplas e desobstruídas, falta de seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, ventilação, iluminação, conforme normas oficiais e sistemas de iluminação de emergência. E é importante deixar claro que situações de risco grave e iminente como essas, quando identificadas pela fiscalização do Ministério do Trabalho, determinam a interdição do equipamento, o que pode resultar na paralisação de uma fábrica ou unidade inteira. Conseguimos deixar escrito, deixar consolidado nessa norma diversos aspectos que dizem respeito aos trabalhadores e que é uma tarefa nossa estar o tempo inteiro na fábrica buscando melhores condições de saúde, segurança e meio ambiente. Não só para nós, como para a própria sociedade, para a comunidade como um todo. E é por isso, então, que a gente listou alguns itens nessa norma, aumentando, inclusive, as condições de risco grave e iminente. Interessante também notar que existe agora uma classificação desses vasos. Porque antigamente era todo mundo tratado igual, seja um vaso com ar comprimido, com uma pressão baixa, ou um vaso com um gás extremamente letal, um H2S, por exemplo, um ar sulfídrico, ou um gás com uma pressão elevada, hidrogênio a pressão elevada. Os três casos eram tratados de forma igual. Hoje não. A partir de 94 com a norma, 95 com a norma, existe uma diferenciação de que a gente chama de criticidade, ou seja, tem vasos que são mais críticos do que outros e, portanto, tem que ser mais observados, tem que ser feitas inspeções com menor espaço de tempo. As inspeções são mais acuradas do que as outras inspeções. E eu diria que o item que mais contribuiu para diferenciar a NR13 dos outros regulamentos existentes em outros países foi a grande consulta que nós fizemos ao público. A NR13 atual, ela incorpora aspectos de projeto dos equipamentos, aspectos de instalação, como posicionar os equipamentos nas plantas, né? Aspectos relativos à operação, né? Quem vai operar a caldeira, o vaso de pressão, qual é o grau de instrução, qual o treinamento que tem que ter, né? Ela incorpora aspectos de manutenção, se você vai fazer um reparo, né? Como é que você vai fazer esse reparo para ele ficar bem feito e não acabar prejudicando a segurança concebida no projeto? E também, é lógico, incorpora aspectos relativos à inspeção, à retirada do equipamento de operação para fazer a inspeção de equipamentos. Então, esse foi um ponto que a NR13 evoluiu bastante. Como você viu,
Trabalhar em segurança é um benefício para as empresas, para o governo e principalmente para o profissional. Portanto, não deixe de atuar dentro das normas, nem de exigir que elas sejam cumpridas.